na sua alimentação, na sua atividade física, no seu repouso, no seu sono, no controle do seu estresse. Busque vida saudável. Eu tenho gente, pessoas que eu amo, pessoas que eu conheço, que controlaram o seu câncer e que depois volta a fumar. Um ano depois de ter vivido a restrição, volta a fumar, volta a beber. Qual é o comprometimento que essa pessoa está tendo com aquilo que Deus lhe proporcionou? Qual é o comprometimento que essa pessoa está tendo com aquilo que ela foi beneficiada? Pelo amor de Deus. A partir do momento que você vive o controle da doença, você tem que se tornar ainda mais responsável pela postura, pelo jeito com que você vai agir, pelo jeito com que você vai viver. Nós temos aqui o exemplo da Maria de Lourdes, que está vivendo esse momento de dor, esse momento de luta. A gente tem que pensar também naquilo que a gente faz, com o resultado do que a gente busca, com o resultado que a gente alcançou e qual é o desdobramento que nós damos para isso depois. Nós somos muito negligentes com a nossa saúde. Às vezes, né, eu fico assim, eu já fui muito também. Eu precisei viver uma conversão na minha vida. A disciplina que eu tenho hoje, tanto para a minha atividade física, quanto para a minha alimentação, para o meu sono, que eu procuro fazer sempre de um jeito certo, eu não tinha isso. Isso é recente na minha vida. E eu adoeci por causa disso. Eu agradeço muito a Deus aquela doença que eu tive lá 7 anos atrás, que até hoje os médicos não conseguiram descobrir o que era aquilo. Foi uma coisa muito estranha. Eu emagrecia muito. Imagina, eu pesava 63 quilos naquela época, né? Então era um organismo totalmente diferente do que eu tenho hoje, né? E eu me recordo que eu tinha os malefícios daquele cansaço todo na minha indisposição de viver mesmo, deprimido e chateado o tempo todo, não tinha alegria para a vida. E o dia que eu escutei um médico, ele falou assim: Fábio, padre, ele me chamou, né? Já era padre naquela época. Você precisa mudar a sua vida. Você precisa ter uma alimentação saudável, você precisa fazer uma atividade física. E qual é a primeira resposta que nós temos diante de alguém que nos convida a viver de maneira saudável? Não quero, não tenho disposição para isso, não é assim? Mas naquele momento em que eu assumi isso, a minha vida mudou. Hoje eu tenho outra disposição para viver. Tanto é que a hepatite que eu tive no ano passado, né, eu me lembro que o doutor Antônio falou para mim: você agradeça que você teve essa doença no momento em que você estava extremamente saudável. Então Deus nos protege, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, né? Nós temos que fazer a nossa luta. E espiritualidade é isso, minha gente. É muito bonito quando a gente descobre que o cuidado com a vida passa o tempo todo por isso. Maria de Lourdes, viva esse tempo da sua doença com o cuidado ainda dobrado, minha filha. E o cuidado que eu digo é na sua alimentação, no seu descanso e, sobretudo, na sua espiritualidade. O ser humano só pode ser equilibrado à medida em que ele conjuga bem a saúde do corpo com a saúde do espírito. Não adianta nada a gente cuidar do corpo se a gente esquece o espírito. Não adianta nada se a gente cuida do espírito e esquece do corpo. Estas irresponsabilidades, elas nos custam caro depois. Porque da mesma maneira como nós morremos no corpo, nós podemos morrer no espírito antes de morrermos no corpo. Aí nós nos transformamos naquela pessoa desagradável. Nós não temos metástases na carne, mas temos metástases em todos os aspectos da nossa personalidade. Somos uma pessoa desagradável, somos uma pessoa pesada, somos uma pessoa invejosa, porque esse também é um câncer terrível que nós podemos ter na vida. Quando nós descobrimos que nós estamos sendo acometidos, né, por uma série de doenças da alma que nos transformam em pessoas insuportáveis no contexto da nossa casa, do nosso trabalho, da nossa vida. E não foi para isso que Deus nos fez, né? Não é para a gente ficar capenga desse jeito, né? Mas força, minha filha, estamos com você, estamos rezando por você. Padre Fábio, Lourdes de Santa Catarina. Quando uma pessoa falece, ela volta para prejudicar as que ficam? Deus que me livre, você já imaginou? Se com os vivos já está difícil de lidar, ainda ter que lidar com os mortos também? Não, minha filha, pelo amor de Deus, nós não acreditamos nisso, não. Nós acreditamos que a morte, ela é um processo de ruptura com este tempo, mas de abertura para um novo tempo. E a igreja nos ensina que a nossa morte, ela nos leva para uma nova perspectiva. Ela nos abre portas para um novo tempo. E este novo tempo, com este novo tempo, nós só podemos ter contato através da oração, da nossa intercessão.
Os mortos não podem vir nos fazer mal. Nós não acreditamos nessas coisas. O cristianismo não abre espaço para acreditar nisso, porque nós acreditamos na ressurreição. A ressurreição da carne, que a igreja nos ensina, quando nós falamos na ressurreição da carne, nós estamos falando justamente neste novo tempo que Jesus nos inaugura, nesta nova categoria que é a eternidade, que Jesus nos convida a viver. Então, para os mortos, o que nós precisamos fazer? Rezar, pedir a Deus que tenha misericórdia de sua alma, que descanse em paz e pronto. Já confessei aqui, né? Já tive muito medo de quem já morreu, mas hoje eu tenho medo só de quem está vivo. Quem morreu, não. Quem já morreu, a gente reza e está sempre intercedendo para que a nossa morte também seja tranquila, que nós possamos também viver um tempo bom depois. Padre Fábio, sou uma jovem de 23 anos, estou namorando e sempre pensei que Deus tem uma pessoa certa destinada para nós. Quando o nosso dom é o do matrimônio, mas é preciso saber esperar no Senhor. Esse pensamento é certo? Preciso que o Senhor me auxilie nessa dúvida. É a Lara Santos. Minha filha, nós temos o direito de acreditar sim que Deus vai enviar a pessoa certa. Isso é bonito. Não é a pessoa ideal, né? Tem gente que fala, eu estou procurando a pessoa ideal. Pessoa ideal, o nome já diz, ela é uma ideia. E ninguém é uma ideia. A pessoa certa existe. A pessoa ideal, não. Quando nós descobrimos a pessoa certa, quando você vai pela força do namoro, da convivência, do processo do conhecimento, você vai descobrindo que vocês têm projetos em comum, que ele tem uma perspectiva interessante a seu respeito, ele consegue entender os seus projetos, ele consegue entender suas perspectivas e ele se coloca favorável para esse processo. Descobrir a pessoa certa é a gente descobrir que naquela pessoa que está do nosso lado, nós temos, então, planos de futuro em comum. E que o amor é o cimento para que esses planos possam ir adiante. Quando é que você vai saber que é a pessoa errada? Quando há uma indisposição, quando não há um encaixe, né, dessas perspectivas. Muitas vezes as pessoas levam para as suas vidas a pessoa errada justamente porque não teve tempo para conhecer. O tempo do conhecimento, o tempo do namoro, o tempo do noivado, é o tempo em que a gente vai descobrir os ajustes e os desajustes. Se os desajustes prevalecem sobre os ajustes, então não é a pessoa certa. Se você percebe que você vai ter que abrir mão até mesmo do que você é para poder estar ao lado da pessoa, aquela pessoa não te ama. Porque o que é o amor? É a capacidade de dar ao outro o espaço para que ele possa ser o que ele é, e enriquecido com aquilo que você traz para que ela seja ainda mais. Porque o amor tem que ser promoção. Se não é promoção, pode ser um interesse só, um sequestro da subjetividade, quando nós dizemos, né? Como nós dizemos. Então, Lara, continue nessa experiência de saber se este rapaz é a pessoa certa. Pessoa ideal não, pessoa certa. Quando você vai descobrindo que ele é uma pessoa que tem defeitos, tem qualidades, mas que na junção de tudo isso você descobriu que vale a pena. Vale a pena investir. Mesmo tendo os defeitos que tem, tendo as qualidades que tem, você escolheu porque descobriu nesta matemática um resultado final que lhe faz feliz e que, sobretudo, lhe dá também a oportunidade de fazer o outro feliz. Eu sei que durante muito tempo a gente caiu nesse discurso ingênuo, né? Eu não vivo para ser feliz, eu vivo para fazer o outro ser feliz. Veja bem, isso é muito bonito na teoria, mas pode ser muito perigoso na prática. Esse discurso pode justificar a infelicidade das pessoas. E isso muitas vezes fomos nós que ensinamos, padres e freiras, que com esse discurso, não. Nós temos que descobrir que a minha função primeira, com as pessoas que eu amo, é fazê-las felizes, com certeza. Mas eu não posso esquecer que no processo de fazê-las felizes, eu também tenho que estar sendo feliz. Porque senão isso é um martírio que não edifica. Por que não edifica? Porque eu posso viver um processo de automutilação em nome dessa bondade. E não é por aí. O amor verdadeiro, ele consiste em responsabilidade. É aquilo que eu digo. Quando eu quero fazer o outro feliz, eu tenho que descobrir também que há um comprometimento dessa felicidade. É por isso que o casamento é essa junção de comprometimento.